Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus então fala aqui a estas pessoas, diz aqui que milhares de pessoas se reuniram, mas Jesus começa a falar aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E talvez até tenha começado a falar para os seus discípulos, porque os discípulos, aqueles que estão no seguimento, correm o risco, todos nós corremos o risco de, no meio do caminho, depois de ter começado muito bem, não seguir com perseverança e querer usar então do fermento da hipocrisia. Uma vida verdadeira e depois querer falsear esta vida e manter a aparência de uma vida verdadeira. E Jesus então está dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E justamente a hipocrisia é uma característica de quem apresenta uma coisa que não é. O exterior, aquilo que se apresenta, não tem coesão com o interior, com a verdade mais profunda. Então o hipócrita é o contrário do sincero, do verdadeiro. Ontem, aqui, no santuário, celebrando a missa aqui das 7, e nós tivemos o Evangelho que falava de que Jesus anunciou a palavra também ali para os mestres da lei e os fariseus, e que depois que Jesus falou algumas verdades, eles saíram falando, tratando mal Jesus e querendo achar um ponto para pegar Jesus. E aqui dizia que é preciso muita humildade para escutar a palavra de Deus, a palavra que vem de Jesus, que vem como um crivo, que muitas vezes vem até nós e nos ferem, porque mostra a nossa hipocrisia, ou mostra ali realmente a nossa incoerência. E é preciso humildade de todos nós para escutar a palavra de Deus e aceitar que ela venha, de fato, mudar a nossa vida. Às vezes mexer onde a gente não quer que mexa. E o hipócrita, que aqui eu preciso também fazer esse exame, me colocar aqui como esse discípulo de Jesus e todos nós, ver se estamos no caminho da verdade, da sinceridade ou do fermento da hipocrisia. Mas o hipócrita, ele não para, ele não tem a coragem ou não consegue ficar parado um pouco para olhar o seu reflexo
diante do espelho da palavra de Deus. Ele não tem a coragem de parar para olhar, porque se ele parar para olhar, vai ser acusado. E então ele não se permite ser julgado pela palavra de Deus. Então você se mexe para lá e para cá, para lá e para cá, finge e não para. Se os fariseus aqui parassem, e se nós, em muitos casos parássemos diante da palavra de Deus, a nossa vida também seria cada vez mais curada e cada vez mais conforme a vontade de Deus. Este parar diante da palavra de Deus tem um nome: exame de consciência. Parar diante da palavra de Deus, parar e olhar um pouco. E não é só assim, parar e olhar um pouco como é que anda a minha vida. Não, é parar um pouco e olhar como é que anda a minha vida à luz da palavra de Deus. Porque eu posso parar e olhar a minha vida só com critérios humanos. Mas nós não militamos, não caminhamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por isso precisamos parar diante da luz da palavra de Deus, como cristãos, como seguidores de Jesus. Nesse sentido, nós somos como que passados em revista pela palavra de Deus. Ela nos examina. São Paulo, que era um grande homem, um homem santo, ele dizia assim, olha, diante de Deus, não trago nada na minha consciência que me acuse. Mas ele ainda diz assim, veja, o homem santo, ele diz assim, mas não sou eu que me julgo, quem me julga é o Senhor. Porque às vezes a gente pode ter uma formação da nossa consciência, e às vezes até dizer, às vezes a gente vai ver, a pessoa diz, olha padre, o que me incomoda aqui, eu vim trazer na confissão, a pessoa traz um pedacinho da unha, mas não olha às vezes os mandamentos. O que incomoda é a unha, mas não vê às vezes os pecados contra os irmãos. Às vezes não está nem participando mais nada da igreja, da missa. Então nós devemos parar diante da palavra de Deus, ser revistados pela palavra de Deus. E falando nisso, de passar em revista, eu lembrava de uma ocasião que, não sei como é que a gente chama, quando a polícia vai fazer uma revista na pessoa, num suspeito. Então, lá na minha cidade, Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, teve uma época que a polícia estava assim, sempre à noite passando e fazendo revistas, porque isso há uns 25 anos atrás, estava começando a questão das drogas lá aumentar, essa coisa. Então, sempre ali 8, 8h30 da noite, 9 horas, a gente já sabia, epa, se ficar aí nas esquinas, a polícia vai passar, e lá a gente chama de baculejo. A polícia vai dar um baculejo. E pegava lá, revistava. E um dia lá a gente deu bobeira, rapaz. Não tinha ninguém com droga, a gente não mexia com essas coisas assim. Mas estava lá na esquina, pertinho de casa, passa a polícia. E tome um baculejo em todo mundo, coxa na parede, vai, e a gente ali, menino. Mas tinha outros mais velhos. Até minha mãe viu aquilo e já foi, Minha mãe já foi lá, viu os filhos. Aí chegou dizendo para a polícia, não, isso aí são meus filhos. Aí a polícia vai saber, está ali, vai para o baculejo. E o policial vai passando, vai fazendo a revista, vai olhando se tem alguma coisa no braço, na perna, vai fazendo esse exame. Claro, a gente poderia usar um outro exemplo quando nós vamos ao médico e faz um exame também. Passa ali também, faz uma tomografia, um scanner, para em detalhe olhar ali algum órgão. Esse é o exame da palavra de Deus na nossa vida. Mas a gente poderia pensar às vezes numa parte negativa, mas não é uma parte negativa, Qual a finalidade de fazermos esse exame, de passar essa revista em nós? É para que nós sejamos cada vez mais livres do erro e cada vez mais filhos, plenos, filhos de Deus. Livres daquilo que não faz bem para nós, daquilo que não é o desejo de Deus para nós. O Salmo 139, se você
tomar, Salmo 139, um salmo belíssimo, né? Os versículos 23 e 24 dizem assim: sonda-me, ó Deus. A gente poderia dizer, examina-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Põe-me à prova e conhece as minhas veredas. Vê se meu caminho é vão. Conduze-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo, examina-me. Ele até fala, esquadrinha-me, examina-me, para saber se o meu caminho é certo, é mau, é vão. Conduze-me pela vida eterna. Quando nós passamos essa revista em nós da Palavra de Deus, é para que nós sejamos realmente livres, porque Deus, Ele faz esse exame da Palavra por amor a nós, para separar o pecado do pecador. Então não deveríamos ter medo. Quando o Senhor diz aqui, não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido, está falando do juízo, o juízo de Deus, juízo final nas nossas vidas. Na verdade, isso para nós é um bem. Saber que teremos um juízo final é um bem, porque nós podemos ir emendando a nossa vida nestes anos, de modo que não sejamos confundidos no dia do baculejo, no dia do baculejo final. Não sejamos confundidos, sejamos reconhecidos, e ao longo da vida, purificando as nossas vidas, quando chegarmos diante do Senhor, não ser encontrado em nós hipocrisia, mas vida verdadeira, coesão. O discípulo que começou vai terminar também como discípulo. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje, que é o próprio Cristo falando a nós, de fato seja um crivo e nos ponha em caminhada, nos ponha em marcha, não com medo do Deus que irá nos julgar, mas já nesta vida nos acusando diante do justo juiz, que é rico em amor e misericórdia, para que no final sejamos sustentados como nós já o somos desde agora, sustentados pelo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.